Era uma noite tranquila, onde a lua cheia iluminava o céu com sua luz prateada, lançando sombras longas sobre a paisagem. O ar estava fresco, e o cheiro da terra molhada depois da chuva recente se misturava ao suave aroma das flores noturnas que começavam a abrir suas pétalas. À medida que a brisa leve soprava, os sons da natureza se faziam ouvir. O canto distante de um grilo, o sussurro das folhas nas árvores e, em algumas ocasiões, o farfalhar de pequenos animais se movendo na escuridão. Essa era a atmosfera perfeita para uma reflexão profunda, um mergulho nas histórias que moldaram a compreensão do mundo, e entre elas, uma que poucos ousaram explorar, a dos Nefilim. Os Nefilim, mencionados em textos antigos, como a Bíblia e o livro de Enoque, são frequentemente descritos como seres gigantescos, descendentes dos filhos de Deus e filhas dos homens. Mas quem eram esses indivíduos? Que histórias guardavam? As tradições orais e escritas muitas vezes falham em capturar a totalidade da verdade, e a escuridão da história muitas vezes abriga mais perguntas do que respostas. É nesse espaço de incerteza que se encontram as sementes do mistério e da curiosidade. Quando olhamos para as evidências que chegaram até nós, não podemos ignorar os ecos de civilizações antigas que parecem ter conhecimento de eventos e seres que transcendem nosso entendimento atual. Imagine, por um momento, um grupo de antigos escribas, sentados sob a luz de uma lamparina, transcrevendo relíquias de um passado que desafia a lógica. As inscrições em tábuas de argila revelam histórias de homens que se tornaram gigantes, de alianças entre seres celestiais e humanos. Essas narrativas não são meras fábulas, elas carregam um peso, uma carga histórica que ressoa em diferentes culturas ao redor do mundo. Em várias tradições, encontramos referências a seres que se destacam não apenas pela altura, mas também pela sabedoria e poder. No Vale do Rio, por exemplo, os habitantes antigos falavam de entidades que desciam das montanhas, trazendo consigo conhecimentos avançados de agricultura, metalurgia e astronomia. Esses relatos, embora misturados com elementos de mitologia, refletem as práticas e os desafios enfrentados pelos primeiros povos. Eles estavam em busca de explicações para fenômenos que não podiam compreender, e assim atribuíram a seus deuses ou visitantes celestiais as proezas que eram, na verdade, fruto da engenhosidade humana. No Templo do Norte, ruínas imensas se erguiam como um testemunho silencioso do que poderia ter sido uma civilização avançada. Os arqueólogos que exploraram essa área encontraram estruturas que desafiam as capacidades de engenharia conhecidas da época. Blocos de pedra pesando toneladas estavam alinhados com uma precisão extraordinária. Para uns, isso é prova da intervenção de seres divinos, enquanto outros acreditam que uma combinação de habilidades humanas e conhecimento perdido pode explicar esses feitos. Mas o que dizer sobre a história oficial? As narrativas que dominam a academia frequentemente minimizam ou descartam essas ideias, optando por explicações que se baseiam em interpretações mais convencionais. Essa divisão entre o que é aceito e o que é considerado especulativo cria uma tensão intrínseca, levando muitos a questionar o que estamos perdendo ao ignorar essas narrativas mais amplas. A história não é apenas uma lista de datas e eventos, é um tecido complexo de experiências humanas, e os Nefilim, com suas histórias entrelaçadas, representam apenas uma parte desse todo. Enquanto a lua se movia lentamente pelo céu, sentia-se a gravidade daquela noite, a urgência de entender o desconhecido. A temperatura do ar parecia mudar, como se o próprio universo estivesse prestes a revelar um segredo há muito guardado. Os ventos sussurravam promessas de respostas, mas também traziam consigo o peso das perguntas não respondidas. Imagine um grupo de estudiosos reunidos em uma sala escura, cercados por livros e artefatos, discutindo fervorosamente as várias interpretações dos textos antigos. A atmosfera é tensa, carregada de paixão e dúvida. Alguns defendem que os Nefilim eram meras alegorias, enquanto outros sustentam que sua existência era tão real quanto a nossa. Com cada argumento, a tensão cresce, quase palpável. Essa luta intelectual, essa busca incessante por entendimento, é o que impulsiona a humanidade a olhar para trás, para o que ficou para trás nas areias do tempo. À medida que os pensamentos se aprofundam, surge uma sensação de conexão com aqueles que vieram antes de nós. O peso da história recai sobre nossos ombros, como uma responsabilidade de não apenas aprender, mas também de questionar. O que sabemos é apenas uma fração do que realmente aconteceu, e as vozes do passado continuam a ecoar, pedindo para serem ouvidas.
Os Nephilim, com suas complexas narrativas, são um convite à reflexão sobre o que significa ser humano e como nossas histórias estão entrelaçadas com o cosmos. A noite avança e o ar se torna mais fresco, trazendo consigo uma sensação de calma. O som do vento nas árvores parece um sussurro, um lembrete de que a busca por respostas é tanto uma jornada externa quanto interna. Ao contemplar a possibilidade de que os Nephilim possam ter sido de fato uma parte de nossa herança coletiva, somos lembrados de que a curiosidade é uma chama que nunca deve se apagar. E assim, enquanto o céu noturno se estende acima, mais perguntas surgem. O que esses antigos registros realmente significam para nós hoje? Como eles moldam nossa visão do passado e do futuro? A resposta pode não ser clara, mas o convite para explorar e descobrir permanece, como as estrelas que brilham no vasto céu, aguardando para serem desvendadas. O mistério dos Nephilim nos chama, e a jornada apenas começou. Nocturnos que desciam das montanhas, trazendo ensinamentos e habilidades que pareciam sobrenaturais. Eles eram vistos como pontes entre o céu e a terra, capazes de moldar a realidade com suas palavras e atos. Essas histórias foram passadas de geração em geração, moldando a cultura e a espiritualidade da região. Mas sempre pairava um mistério sobre a verdadeira natureza desses seres. Eram de fato os Nephilim ou seriam apenas ecos de lendas criadas para explicar o desconhecido? Enquanto exploramos essas narrativas, não podemos deixar de notar a semelhança entre elas em diferentes culturas. Na antiga Mesopotâmia, por exemplo, os Anunnaki eram considerados deuses que desceram à Terra e interagiram com os humanos, transmitindo conhecimentos avançados. Essa conexão entre seres celestiais e humanos é um tema recorrente que surge em várias tradições, desde os antigos egípcios até os povos indígenas da América do Sul. A pergunta que paira no ar é: será que essas histórias, tão semelhantes entre si, podem ter uma origem comum? Os arqueólogos e historiadores têm se debruçado sobre essas questões, procurando por respostas em fragmentos de textos e em sítios arqueológicos. Em uma escavação no Vale do Rio, por exemplo, foram encontradas inscrições que datam de milhares de anos, que fazem menção a seres de estatura colossal que habitavam a região. Os símbolos envolvidos em mistério muitas vezes são difíceis de decifrar, mas os especialistas acreditam que eles podem nos levar a uma compreensão mais profunda dessas entidades que chamamos de Nefilim. Através dos restos de civilizações, como as ruínas de Baalbek, nos deparamos com estruturas monumentais que desafiam a engenharia moderna. Os trilitons, enormes blocos de pedra que pesam centenas de toneladas, insistem em nos fazer questionar como eram transportados e erguidos. Não são apenas as suas dimensões impressionantes que nos fascinam, mas também a precisão com que foram cortados e ajustados, revelando um conhecimento tecnológico que parece ser perdido nas brumas do tempo. Muitos acreditam que essas construções foram obra dos Nefilim, cujas habilidades eram além do que conhecemos. Mas a história não para por aí. O livro de Enoque, um texto apócrifo que sobreviveu ao longo dos séculos, traz uma visão intrigante sobre os Nefilim, descrevendo-os como os filhos dos vigilantes, seres celestiais que desceram à terra e interagiram com as mulheres humanas. Essas interações, segundo o texto, resultaram em uma descendência de gigantes, conhecidos por sua força e poder. O livro também menciona os conhecimentos que esses vigilantes trouxeram, como metalurgia, astrologia e encantamentos, habilidades que poderiam ter mudado o curso da história. Ao longo do tempo, as lendas dos Nefilim foram sendo reinterpretadas e adaptadas, refletindo o medo e a reverência que esses seres inspiravam. Para alguns, eram monstros a serem temidos, enquanto para outros eram semideuses, portadores de sabedoria e poder. Esses opostos revelam não apenas a complexidade da narrativa, mas também a ambiguidade que envolve a nossa própria compreensão do que é o sagrado e o profano. Enquanto os estudiosos debatem a veracidade das histórias, temos que nos perguntar: o que realmente sabemos sobre os Nefilim? Os relatos antigos são fragmentados e muitas vezes contraditórios. O que para alguns é um mito, para outros pode ser uma realidade oculta. Ao nos aprofundarmos nessas narrativas, nos deparamos com a possibilidade de que a história humana é muito mais rica e complexa do que as versões simplificadas que nos foram ensinadas. E se os Nefilim, ou seres como eles, realmente existiram,
O que isso significaria para a nossa compreensão da história e da nossa própria existência? Essas perguntas ecoam na noite, convidando-nos a explorar mais profundamente o que pode estar escondido nas sombras da história. A busca por respostas nos leva a uma jornada que vai além dos limites da arqueologia e da história, adentrando no território do místico e do desconhecido. Enquanto contemplamos essas questões, a atmosfera ao nosso redor se transforma. O vento suave carrega consigo um peso, como se a própria terra estivesse respondendo às nossas reflexões. As folhas nas árvores sussurram segredos antigos e o canto dos grilos se torna um hino à curiosidade humana em busca de conhecimento. O universo parece nos lembrar de que há mais entre o céu e a terra do que podemos ver e entender. E assim, imagine por um momento que estamos em uma caverna, cercados por paredes de pedra que guardam os ecos de histórias esquecidas. Cada marca na rocha, cada inscrição que encontramos é uma janela para o passado. Será que essas paredes poderiam contar a história dos Nefilim? Será que os ecos de suas vozes ainda vibram nesta caverna, esperando para serem ouvidos? Enquanto exploramos o que está oculto, podemos descobrir não apenas os fragmentos de uma civilização antiga, mas também aprender algo fundamental sobre nós mesmos. Com cada nova descoberta, nos aproximamos não apenas dos Nefilim, mas de nós mesmos. Essas histórias não são apenas sobre seres de outra época, mas sobre a própria condição humana, a busca por significado, a luta por poder e conhecimento e o mistério que nos cerca a cada passo. Assim, ao olharmos para o passado, encontramos um reflexo de nossas esperanças e medos, de nossas crenças e dúvidas. A noite avança e, com ela, nossa exploração continua. As perguntas permanecem e o mistério dos Nefilim se intensifica. O que mais haverá para descobrir? Quais verdades nos aguardam na escuridão? A jornada apenas começou e as respostas estão além do horizonte, esperando para serem reveladas àqueles que têm coragem de buscar. Enquanto deixamos essas reflexões se assentarem, permitamos que o silêncio da noite nos envolva, que as sombras da história nos guiem adiante e que a aventura de conhecer os Nefilim continue a nos inspirar e nos fascinar. A escuridão pode ser um lugar de descanso, mas também é um espaço onde as possibilidades são infinitas. E assim, encerramos este capítulo, prontos para o próximo passo na nossa jornada, onde mais mistérios nos aguardam. Fim do roteiro. No Vale do Rio, os habitantes antigos falavam de entidades que eram veneradas como deuses e temidas como monstros. As lendas sussurravam sobre figuras que caminhavam entre eles, transmitindo ensinamentos que pareciam vir de um lugar além do entendimento humano. Chamas de sabedoria iluminavam as noites em que os anciãos contavam histórias ao redor das fogueiras, e a cada relato, o fascínio e o medo se entrelaçavam. Os nomes dos Nefilim ecoavam nas vozes dos contadores, impregnando a terra com um toque de reverência, um convite a olhar para o céu e questionar os limites da realidade. Enquanto a lua continuava sua vigília, a atmosfera estava carregada de uma expectativa palpável, como se as árvores e as pedras estivessem ouvindo, prontas para compartilhar seus próprios segredos. As histórias de gigantes que uma vez caminharam sobre a terra, homens que não eram apenas altos, mas possuíam características que os tornavam terrivelmente fascinantes. Os relatos falavam de suas façanhas, de batalhas lendárias, de uma força e habilidade que pareciam sobrenaturais. Cada visão que surgia na mente dos ouvintes não era apenas uma história, mas uma janela para um mundo que poderia ter existido ou que talvez de alguma forma ainda existisse. Entre os registros antigos, o livro de Enoque se destacava. Ele trazia uma narrativa poderosa e intrigante que falava de dois grupos distintos: os vigilantes, anjos que desceram à terra e se apaixonaram por mulheres humanas, e os Nefilim, seus filhos. A história não apenas apresentava a origem desses seres, mas também apresentava as consequências trágicas de suas ações. É como se aqueles que buscavam entender o universo estivessem de alguma forma alertando as gerações futuras sobre os perigos de cruzar os limites estabelecidos. A intersecção entre o celestial e o terrestre não era uma simples curiosidade, era um aviso, uma lição que ainda reverberava nos corações e mentes daqueles que se atreviam a ouvir. Os textos antigos eram mais do que meras palavras em tábuas de argila ou pergaminhos desgastados pelo tempo. Eles simbolizavam um registro de um entendimento que ultrapassava a capacidade de percepção comum. A história dos Nefilim era entrelaçada com o destino da humanidade, um fio invisível que ligava eventos e seres ao longo das eras.
Um olhar mais atento poderia revelar que as lendas locais, os mitos e até mesmo as tradições de povos distantes apresentavam uma curiosa consistência na descrição de seres que desciam dos céus, trazendo conhecimento e muitas vezes caos. À medida que se desvendavam as camadas do passado, surgia uma pergunta: o que havia acontecido com esses seres extraordinários? Muitas narrativas falharam em explicar seu desaparecimento, e muitos se perguntavam se isso era resultado de uma tentativa deliberada de silenciar uma história que poderia abalar a estrutura da crença moderna. Somente a contemplação dessas questões poderia levar a uma compreensão mais profunda do que significa ser humano e quão pequeninos nos tornamos diante do vasto cosmos. Em muitas culturas, as descrições de gigantes não eram apenas um exagero, eram uma afirmação da realidade espiritual que permeava a vida. O som da natureza ao redor do Vale do Rio se tornava quase um acompanhamento musical para essas reflexões. O sussurro das folhas ao vento, o coachar dos sapos nas margens do rio, tudo parecia conspirar para intensificar a conexão com o passado. Era como se a própria terra estivesse esperando que alguém a escutasse, revelando o que havia sido esquecido. A presença daqueles que haviam sido chamados de Nefilim não era meramente um eco distante, eram memórias vivas na consciência coletiva dos povos. As histórias se espalhavam e os locais de culto eram dedicados a esses seres, onde cerimônias eram realizadas em sua honra. Não eram apenas mitos, mas uma maneira de manter suas lições vivas. O que poderia ser visto como idolatria em algumas culturas era, na verdade, um reconhecimento do que essas figuras simbolizavam: a busca pela sabedoria, a curiosidade sobre o desconhecido e o desejo de conectar-se com o divino. Em cada canto do mundo, essas narrativas tomavam formas ligeiramente diferentes, mas a essência permanecia a mesma. Os Nefilim eram figuras de transição que desafiavam as normas do que se considerava possível. Eles eram tanto uma advertência quanto um símbolo de esperança, deixando um legado que moldava a forma como as civilizações viam seus próprios destinos. Era como se as sombras de seus passos ainda estivessem impressas na areia do tempo, esperando por aqueles que se dispusessem a segui-las. A noite se aproximava de seu clímax e as estrelas começavam a brilhar mais intensamente no céu. A possibilidade de que os Nefilim, ou seres semelhantes, existiram e influenciaram o desenvolvimento humano é uma ideia que não pode ser ignorada. Em muitos textos antigos, como o livro de Enoque, os Nefilim são descritos como gigantes que trouxeram conhecimentos que mudaram o rumo da história. Conhecimentos sobre metalurgia, feitiçaria e até mesmo sobre as estrelas foram atribuídos a esses seres. Essa linha de pensamento gera uma reflexão. Será que, se houvesse um contato genuíno entre humanos e seres avançados, o que eles teriam ensinado? E qual seria o impacto disso em nossa civilização? Enquanto muitas culturas ao redor do mundo falam sobre deuses e seres celestiais, a conexão entre esses relatos sugere uma rede de experiências humanas coletivas. Os relatos dos Anunnaki, que descem do céu para ensinar os humanos, ecoam nas histórias de outras civilizações. No Egito, os deuses eram frequentemente representados como figuras que interagiam diretamente com os mortais, ensinando-lhes não apenas sobre agricultura e arquitetura, mas também sobre a moral e a espiritualidade. Essa interação entre o sagrado e o humano é um tema que permeia a história da humanidade, e as histórias dos Nefilim não são uma exceção. A busca por respostas continua e arqueólogos têm se dedicado a estudar outros sítios que também têm implicações sobre esses seres. As tábuas sumérias que mencionam os Anunnaki oferecem uma visão fascinante sobre como essas culturas antigas viam a origem da humanidade e seu lugar no universo. O mito de criação que se encontra no Enuma Elish fala de deuses que moldam a terra e criam a vida. É um tema que se repete, repleto de referências aos gigantes e seres poderosos que influenciaram as civilizações. Além disso, o Monte Hermon se destaca como um lugar de grande significado. Com altitudes que chegam a 2.814 metros, sua presença imponente é uma constante na narrativa dos Nefilim. A localização geográfica do monte, na fronteira entre o Líbano e a Síria, também dá a ele um caráter sagrado e proibido.
Os relatos que falam sobre os vigilantes, os anjos que desceram a este monte, nos levam a crer que a conexão entre o divino e o humano está profundamente enraizada na narrativa da região. Os textos antigos que mencionam o Monte Hermon e os Nefilim nos dizem que esses seres não apenas habitaram a Terra, mas que também deixaram marcas indeléveis em nossa história. O dilúvio, um evento cataclísmico mencionado em várias tradições, é frequentemente interpretado como uma resposta à corrupção e à impureza que esses gigantes trouxeram ao mundo. A ideia de que uma limpeza era necessária para restaurar a ordem e a pureza é um conceito profundo que ressoa através das eras. Enquanto exploramos esses relatos, é impossível não refletir sobre o impacto que a presença dos Nefilim teve sobre a humanidade. Se eles realmente existiram, o que significa para nós hoje? A narrativa dessas interações nos convida a considerar não apenas o que foi perdido, mas também o que pode ser recuperado. A busca por conhecimento e a vontade de entender o desconhecido são elementos que nos definem como humanos. Ao contemplar esses mistérios, nós nos tornamos parte de uma história muito maior do que nós mesmos. A conexão entre as antigas civilizações e os seres que as moldaram nos lembra que a busca pela verdade é uma jornada contínua. E assim, seguimos em frente, cada um de nós buscando respostas em meio ao vasto mistério da existência. Enquanto as sombras dos Nefilim continuam a dançar nas páginas da história, esperando para serem redescobertas e compreendidas. Enquanto as noites se alongam e as estrelas brilham no céu, a natureza fascinante do que pode ser a verdade sobre os Nefilim ecoa em nossas mentes. A ideia de que seres de outras dimensões ou mundos poderiam ter caminhado entre nós nos instiga a sonhar, imaginar e especular. O futuro pode muito bem guardar revelações que mudariam tudo o que sabemos sobre a evolução da civilização e nossa própria origem. Cada fragmento de história, cada inscrição antiga e cada lenda contada ao redor da fogueira nos aproxima mais da verdade que, por enquanto, permanece envolta em mistério. E assim, enquanto caminhamos por esse caminho de descobertas, somos guiados não apenas pela curiosidade, mas por um desejo profundo de compreender que o que nos une ao passado e ao presente é, em última análise, a busca pela verdade e pela sabedoria que moldaram a humanidade desde seus primórdios. Os textos antigos eram mais do que meras palavras em páginas. Eram portais para uma compreensão profunda do que significava ser humano e como as ações dos deuses e dos seres humanos se entrelaçavam. O livro de Enoque, com suas descrições vívidas e suas advertências perturbadoras, oferecia uma perspectiva única sobre os Nefilim, apontando para um tempo em que os limites entre o divino e o mortal eram frequentemente transgredidos. Esse relato não só inspirava temor, mas também uma curiosidade insaciável. Como poderiam seres assim existir e qual era o legado deixado por eles? Enquanto as chamas da fogueira dançavam ao vento, a noite seguia seu curso, e os habitantes do Vale do Rio se sentiam cada vez mais atraídos por essa história. A figura de Enoque, o homem que andou com Deus, se destacava como um elo entre os mundos. Seu papel como mensageiro e intermediário tornava suas palavras sagradas e, ao mesmo tempo, acessíveis. Foi através dele que muitos começaram a entender não apenas a origem dos Nefilim, mas também as implicações de sua existência. Os vigilantes, os anjos que desceram do alto, se tornaram personagens centrais nessa narrativa complexa. Eram, por natureza, seres de luz, mas suas decisões os levaram a uma queda trágica. Quando olharam para o mundo dos humanos e viram a beleza das filhas da terra, decidiram cruzar a linha que separava seus mundos. Essa escolha, embora impulsionada por um desejo profundo, trouxe consigo uma série de consequências desastrosas. O que poderia ser considerado um ato de amor se transformou em um catalisador de corrupção e violência. As histórias sobre os Nefilim eram contadas com um brilho nos olhos e uma voz quase sussurrante, como se as palavras por si mesmas pudessem invocar a presença desses seres míticos. Os anciãos falavam sobre a grandeza física dos gigantes, que não eram meramente altos, mas possuíam uma força descomunal que os tornava quase invencíveis. Eles não eram apenas figuras de uma era distante, mas sim representações das ambições e perigos que habitavam a alma humana. Os Nefilim simbolizavam o desejo de transcendência, mas também a advertência contra os riscos de tal aspiração. Os habitantes do vale se sentiam divididos entre o desejo de entender e o medo do desconhecido. Como poderiam essas entidades ter caminhado entre eles? E o que isso significava para a sua própria existência? As perguntas começaram a ecoar nas mentes dos presentes, criando um ambiente de reflexão e inquietação.
A cada relato, a linha entre a realidade e o mito se tornava mais tênue, até que as histórias dos Nefilim não fossem apenas contos de advertência, mas sim ecos de uma possibilidade esquecida. As noites no Vale do Rio eram impregnadas de uma atmosfera única. O som suave do rio correndo ao fundo se misturava com as vozes dos contadores, criando uma sinfonia que fazia o coração vibrar. O cheiro da terra úmida e das folhas queimadas envolvia os presentes, enquanto a luz tremeluzente da fogueira iluminava os rostos atentos. Cada pessoa ali estava conectada a um legado que transcendeu gerações, uma herança de conhecimento que abria portas para uma compreensão mais ampla da humanidade e suas origens. Os relatos também falavam das consequências das ações dos vigilantes. Enquanto os Nefilim cresciam em número e poder, a terra se tornava um lugar de caos e desordem. As histórias de batalhas travadas entre os Nefilim e os humanos ganharam vida nas mentes dos ouvintes, que imaginavam cenários de confrontos épicos, onde a força bruta se chocava contra a astúcia e a coragem. A cada batalha, a linha entre heróis e monstros se tornava mais embaçada e as lições de moral se entrelaçavam com a história. Naquele contexto noturno, a figura de Enoque reaparecia. Ele não era apenas um homem, mas um símbolo de esperança e de advertência. Sua ascensão ao céu, segundo as histórias, não significava apenas a sua transformação, mas também a possibilidade de redenção e de um novo começo. Era uma mensagem potente. Mesmo no meio da mais profunda corrupção, existia a chance de se elevar acima do caos e buscar um entendimento mais elevado. Enquanto as chamas da fogueira crepitavam e o vento sussurrava entre as árvores, os habitantes do Vale do Rio se viam envolvidos numa trama intricada de passado e futuro. Eles eram, ao mesmo tempo, os protagonistas e os espectadores de uma história que desafiava as convenções do tempo. As lendas dos Nefilim não eram apenas fragmentos de um passado distante, mas um chamado à ação e à reflexão sobre o que significava ser humano. À medida que a noite avançava e as estrelas se destacavam em um céu profundo e misterioso, as histórias se tornavam uma forma de conexão. Os habitantes do Vale do Rio, unidos pelo fascínio e pela dúvida, encontravam conforto nas narrativas que falavam de seres que, mesmo em sua grandiosidade, eram falhos. A fragilidade da condição humana ecoava nas histórias dos Nefilim, que, sema do seu poder segundo as histórias, também enfrentaram suas próprias tragédias e quedas. Cada história contada à luz da fogueira não apenas iluminava o espaço ao redor, mas também as mentes e os corações dos ouvintes. Eles percebiam que a essência da narrativa dos Nefilim era um espelho da própria humanidade, cheia de ambição, amor, conflito e, acima de tudo, a eterna busca por significado em um universo vasto e, muitas vezes, incompreensível. Enquanto a noite se aprofundava, a pergunta que pairava no ar era clara: o que a história dos Nefilim realmente significava para eles? O que eles poderiam aprender com esses gigantes que, em sua busca por poder, trouxeram tanto caos quanto sabedoria? As histórias continuavam a fluir, misturando a realidade e a lenda, como o próprio rio que corria ao lado. Era uma tapeçaria de experiências, emoções e lições que formavam a base da identidade daquela comunidade. E assim, enquanto a noite se estendia e a lua se erguia mais alto, os habitantes do Vale do Rio se entregaram ao mistério, envolvidos em uma trama que transcendeu o tempo e o espaço, um convite a explorar as profundezas da alma humana e suas interações com o divino. As ruínas de Baalbek, com seus imensos blocos de pedra, continuam a intrigar arqueólogos e curiosos. Os Trilitons, em particular, são um testemunho da habilidade e do conhecimento de quem os construiu. Cada um desses gigantescos blocos, pesando entre 800 e 1.200 toneladas, é cortado com uma precisão que parece desafiar não apenas a época em que foram feitos, mas até mesmo a capacidade técnica que possuímos hoje. As superfícies dos blocos são tão suaves que, ao passar a mão, a sensação é de um material polido, quase como se houvesse sido moldado por mãos divinas. Os estudiosos se perguntam como seria possível mover e erguer tais estruturas sem a maquinaria moderna. As teorias variam, desde o uso de roldanas e rampas até a ideia de que os antigos possuíam conhecimentos que já perdemos. Essa perda de conhecimento, como muitos acreditam, pode ter suas raízes em cataclismos que destruíram civilizações inteiras.
Se as lendas sobre os Nefilim são de fato relatos de pessoas que interagiram com seres de outras dimensões, o que mais poderia ter sido esquecido com o passar do tempo? A cada escavação, novos relatos e evidências vêm à tona, e com eles, perguntas que podem nunca encontrar respostas definitivas. A possibilidade de que os Nefilim, ou seres semelhantes, existiram e influenciaram o desenvolvimento humano é uma ideia que não pode ser ignorada. Em muitos textos antigos, como o livro de Enoque, os Nefilim são descritos como gigantes que trouxeram conhecimentos que mudaram o rumo da história. Conhecimentos sobre metalurgia, feitiçaria e até mesmo sobre as estrelas foram atribuídos a esses seres. Essa linha de pensamento gera uma reflexão. Será que, se houvesse um contato genuíno entre humanos e seres avançados, o que eles teriam ensinado? E qual seria o impacto disso em nossa civilização? Enquanto muitas culturas ao redor do mundo falam sobre deuses e seres celestiais, a conexão entre esses relatos sugere uma rede de experiências humanas coletivas. Os relatos dos Nefilim ecoam em várias tradições, das mais conhecidas às mais obscuras. Narrações de gigantes que caminhavam entre nós, oferecendo sabedoria e trazendo inovações, são comuns. Assim, pensadores contemporâneos buscam entender se esses seres eram de fato deuses, híbridos ou simplesmente humanos com um conhecimento superior. Dentro desse contexto, o entendimento da história antiga se transforma em um mosaico de mitos, lendas e verdades. O livro de Enoque, por exemplo, nos apresenta uma narrativa sobre os vigilantes, aqueles que desceram à terra e se uniram às filhas dos homens. Esses encontros resultaram em uma nova raça, os Nefilim, que não apenas foram descritos como gigantes, mas também como seres que introduziram a corrupção no mundo. A descrição desses seres como os caídos se torna emblemática, pois sugere não apenas uma queda física, mas uma descida moral e espiritual. A montanha de Hermon, onde se acredita que esses vigilantes tenham descido, carrega um peso simbólico. Com uma altitude de 2.814 metros, a montanha é um marco em uma terra rica em histórias. Seu nome, que significa proibido ou sagrado, indica a reverência que os antigos tinham por esse local. É interessante notar que o Monte Hermon não é apenas uma altitude física, mas um ponto de intersecção entre o humano e o divino, o conhecido e o desconhecido. Os relatos históricos e míticos que cercam esse lugar se entrelaçam, criando um espaço onde a realidade e a lenda se confundem. Em cada nova descoberta arqueológica, novos fragmentos de história se juntam a esse quebra-cabeça. As evidências de civilizações avançadas e seus conhecimentos extraordinários levantam questões intrigantes sobre o que realmente sabemos de nosso passado. Muitas culturas antigas, como os sumérios e os egípcios, registraram histórias de seres que desceram do céu para ensinar os humanos. Os Anunnaki, por exemplo, são frequentemente mencionados como deuses que trouxeram conhecimento e civilização a uma humanidade primitiva. Essa perspectiva leva a uma reflexão mais profunda sobre o que realmente significa ser humano e como o nosso entendimento do mundo foi moldado por influências externas. Ao olharmos para as tradições que falam sobre gigantes, não podemos deixar de pensar nos impactos que essas histórias tiveram na formação de crenças, religiões e até mesmo na moralidade das sociedades. Os Nefilim, com sua presença ameaçadora e suas habilidades sobre-humanas, são frequentemente vistos como símbolos do que acontece quando o conhecimento é mal utilizado. Isso nos leva a questionar: a busca pelo poder e pela sabedoria realmente traz benefícios ou pode, ao contrário, nos conduzir à destruição? Em muitos relatos, os Nefilim eram descritos como seres de grande força e habilidades incomuns, mas também eram associados à violência e corrupção. Isso gera um contraste fascinante, onde a mesma figura que é vista como um portador de conhecimento é também responsável por grandes tragédias. Essa dualidade reflete uma tensão que ainda existe em nossa sociedade moderna: o desejo de avançar e conquistar novos conhecimentos enquanto enfrentamos os perigos de um uso indevido desse saber. À medida que essas reflexões se desdobram, nos encontramos em um ponto crucial da história humana. O que sabemos sobre os Nefilim e suas interações com a humanidade pode muito bem ser uma chave para entender não apenas nosso passado, mas também nosso futuro. A possibilidade de que esses seres tenham influenciado a civilização é um convite para abrir nossa mente e considerar as histórias que foram contadas e as que ainda podem ser reveladas. O estudo dos Nefilim e suas ligações com outras culturas e seus mitos nos lembra que, como espécie, estamos sempre em busca de respostas.
A busca por conhecimento é uma das características mais fundamentais da humanidade, e a história dos Nefilim nos oferece uma janela para refletir sobre essa jornada. Somos criaturas que aprenderam a contar histórias, a questionar e a sonhar, e talvez, no fundo, isso seja uma das maiores legados que esses seres deixaram para nós. Enquanto a noite avança e as estrelas começam a brilhar no céu, somos convidados a nos perder em nossas reflexões. O mistério dos Nefilim e suas conexões com nosso passado ainda ecoam através dos séculos e a busca por respostas continua. Esses ecos nos lembram que, embora muitas questões permaneçam sem resposta, a busca pelo conhecimento e pela verdade é uma jornada que todos nós compartilhamos. A história dos Nefilim sempre carregou um peso significativo, não apenas pelo que representavam, mas pelas consequências de suas ações. Nos relatos transmitidos de geração em geração, as vozes dos anciãos ecoavam, e cada palavra parecia vibrar com a gravidade dos eventos que moldaram a humanidade. Os Nefilim eram vistos como a interseção entre o humano e o divino, seres que, ao cruzar essa linha, trouxeram à Terra não apenas força e poder, mas também caos e destruição. O livro de Enoque, um dos textos mais fascinantes e enigmáticos a respeito dos Nefilim, descrevia como os vigilantes, aqueles anjos desobedientes, desceram à terra. Em suas páginas, a narrativa se desenrola, revelando os nomes dos líderes que tomaram a decisão fatídica de se unirem às filhas dos homens. Semiasa, o mais proeminente entre eles, liderou um grupo de 200 anjos, e juntos eles formaram um pacto sob a maldição. Este ato de rebeldia não ficou sem consequências. Suas ações geraram uma descendência que não apenas desafiou as normas divinas, mas também transformou o mundo em um lugar de violência e corrupção. As descrições dos Nefilim no livro de Enoque são impressionantes. Eram gigantes, não apenas em estatura, mas em habilidades, conhecidos como os caídos. A força que possuíam era de tal magnitude que sua presença era sentida em todo o mundo. Eles não eram meramente homens de renome, mas seres que dominavam a arte da guerra e infringiam terror. O texto, em sua essência, falava sobre a queda de seres que, em sua busca por experiências humanas, acabaram por se afastar de sua natureza angelical. Enquanto os moradores do Vale do Rio se reuniam em torno da fogueira, as histórias sobre os Nefilim se entrelaçavam às suas próprias vidas. Cada data de nascimento e cada ato de bravura eram contados como uma forma de honrar a herança que esses gigantes deixaram. A conexão entre os Nefilim e os humanos não era apenas uma questão de origem, mas um lembrete constante do que poderia acontecer quando as fronteiras entre os mundos eram cruzadas. Os ecos do passado vibravam nas montanhas e vales que cercavam a aldeia. Aqueles que haviam experimentado as consequências da corrupção trazidas pelos Nefilim muitas vezes falavam sobre a necessidade de equilíbrio. A vida era um presente precioso, e as escolhas que faziam tinham um impacto que ecoava através das gerações. As histórias sobre os vigilantes eram contadas como advertências, não apenas sobre o que havia sido, mas sobre o que ainda poderia ser. O Monte Hermon, onde os vigilantes supostamente realizaram seu pacto, se erguia majestoso ao fundo, cercado de mistério e reverência. A altitude imponente parecia guardar segredos ancestrais, e muitos acreditavam que o próprio ar ali carregava a energia de tempos esquecidos. Com uma altura de 2.814 metros, o monte era um marco não apenas geográfico, mas espiritual. Os habitantes locais contavam que, ao olhar para cima, podiam sentir a presença dos antigos, quase como se os ecos de suas vozes ainda ressoassem na brisa. Os relatos sobre os Nefilim e os vigilantes eram mais do que histórias, eram lições. Cada ancião que falava trazia consigo a experiência de um passado que não poderia ser esquecido. O que aconteceu quando as fronteiras entre o celestial e o terrestre foram cruzadas? A resposta não era simples, e cada narrativa oferecia uma perspectiva diferente. Alguns viam os Nefilim como seres trágicos, outros como símbolos de tudo o que estava errado no mundo. Mas, independentemente da interpretação, a mensagem era clara. Os atos de um pequeno grupo tinham o poder de alterar o curso da história. Naquelas noites tranquilas, enquanto as estrelas brilhavam acima, as conversas muitas vezes se dirigiam à possibilidade de que os Nefilim, apesar de seus erros, não eram totalmente malignos.
Havia um entendimento de que, em sua busca por experiência e conexão, eles estavam tentando preencher um vazio que muitos também sentiam. A linha entre o bem e o mal era tênue, e a humanidade, em sua essência, lutava com os mesmos dilemas existenciais. As tradições orais mantinham viva a chama da curiosidade. As crianças, com os olhos brilhando de fascínio, escutavam avidamente as histórias, cada uma mais elaborada que a anterior, e, ao mesmo tempo, se perguntavam se existia uma forma de evitar os erros do passado. A esperança era que, através do conhecimento e da compreensão, poderiam superar as limitações que seus antecessores enfrentaram. Os Nefilim, com sua origem controversa e suas ações destrutivas, tornaram-se parte integral da narrativa cultural. Os moradores do Vale do Rio não apenas preservavam suas histórias, mas também refletiam sobre elas, buscando aprender e crescer a partir das lições que essas figuras monumentais deixaram para trás. O diálogo sobre os Nefilim era um reflexo das preocupações contemporâneas, uma exploração das consequências de escolhas que moldam vidas, sociedades e mundos inteiros. O legado dos Nefilim era, portanto, um lembrete constante da fragilidade da condição humana. Em um mundo onde o poder e a ambição frequentemente ofuscam o discernimento, as histórias dos gigantes caídos ofereciam uma pausa para a reflexão. Cada narrativa era um convite para considerar o impacto das ações, tanto pessoais quanto coletivas. E assim, sobre o céu estrelado do Vale do Rio, as vozes do passado continuavam a sussurrar, lembrando a todos que as fronteiras entre o divino e o mortal, embora delicadas, eram essenciais para a manutenção da ordem e da harmonia. As chamas da fogueira dançavam, iluminando os rostos atentos da audiência, enquanto a história dos Nefilim se entrelaçava com a própria essência da comunidade, um fio invisível que conectava o passado ao presente e talvez ao futuro. A cada nova descoberta, os mistérios que envolvem os Nefilim se tornam mais profundos e intrigantes. As ruínas de Baalbek, que já foram objeto de inúmeras teorias e especulações, não são apenas um testemunho da grandiosidade arquitetônica de uma civilização antiga, mas também um elo que nos conecta a uma narrativa maior, aquela que fala sobre a interação entre humanos e seres de outras dimensões. O que mais poderia estar escondido sobre as terras empoeiradas e as pedras imensas? A busca por respostas começa a se desdobrar como um mapa intrincado, revelando lugares e relatos que parecem ressoar através dos séculos. Entre as culturas antigas, textos como o livro de Enoque não apenas descrevem os Nefilim, mas também mencionam outros seres que poderiam ter influenciado a humanidade de formas que ainda não entendemos completamente. Os 200 vigilantes que desceram ao Monte Hermon como narrado parecem ser mais do que meros personagens de um conto. Eles são símbolos de uma sabedoria perdida, um conhecimento que, se recuperado, poderia transformar nossa compreensão da história. Esses vigilantes trouxeram, segundo as lendas, habilidades que variavam desde a metalurgia até a astrologia, passando por conhecimentos sobre feitiçaria. O que exatamente é feitiçaria, senão uma forma primitiva de ciência? Uma maneira de interagir com as forças da natureza que ainda nos escapam? A ideia de que esses seres não eram apenas deuses, mas guias que apresentaram à humanidade uma nova forma de ver o mundo, levanta questões profundas sobre nossa própria evolução. O que poderia ter acontecido se essa interação tivesse sido mais ampla? O que se perdeu nas brumas do tempo? À medida que as escavações avançam, os arqueólogos encontram não apenas pedras, mas também vestígios de uma cultura que pode ter tido um entendimento mais profundo do cosmos. As tábuas sumérias, por exemplo, trazem registros que se entrelaçam com a narrativa dos Nefilim. As listas de reis, que falam de reinados que duraram milhares de anos, nos fazem questionar a linha do tempo que temos sobre a história da civilização. Afinal, se os Nefilim realmente existiram e tiveram influência, como isso alterou a trajetória da história humana? A conexão entre esses relatos antigos e os gigantes de Baalbek não pode ser ignorada. A altura e a grandeza do local não são apenas uma maravilha arquitetônica, são um grito silencioso que ecoa através das gerações, perguntando se realmente entendemos nosso passado. O Monte Hermon, onde se alega que os vigilantes desceram, está a apenas 40 quilômetros de Baalbek. Essa proximidade geográfica não é mera coincidência. Ela sugere a possibilidade de que esses eventos e seres eram parte de um mesmo grande enredo, conectando localidades e culturas de forma que ainda não conseguimos compreender. Quando pensamos em civilizações que poderiam ter existido antes de nossa era, muitos se perguntam se um cataclismo poderia ter causado a perda de um imenso conhecimento.
Há uma linha de pensamento que sugere que esses antigos seres não apenas interagiram com os humanos, mas que também poderiam ter sido vistos como deuses pelos povos da época. Se considerarmos que o dilúvio, um evento cataclísmico, foi uma forma de limpeza, a ideia de que houve uma tentativa de eliminar seres híbridos ou de corrigir um curso que se tornara corrupto, nos leva a refletir sobre o que significa ser humano. O que restou dos Nefilim, então? A história de Golias, um gigante que enfrentou Davi, pode ser um eco das lendas mais antigas que falavam sobre esses seres. A ideia de que ainda existem vestígios de sua presença entre nós, mesmo que de forma distorcida, sugere que a memória coletiva da humanidade guarda essas narrativas como se fossem preciosidades. A busca por respostas nos leva a questionar não apenas o que ocorreu no passado, mas também o que significa essa história para nós no presente. Enquanto caminhamos por esse labirinto de informações e interpretações, é essencial também considerar a ciência moderna. A maneira como os arqueólogos utilizam técnicas de datação e a análise detalhada das camadas de sedimentos nos permitem vislumbrar um passado que poderia ter sido muito diferente do que acreditamos. E, quando confrontamos evidências que desafiam o entendimento convencional, somos forçados a reexaminar o que sabemos sobre a história e nossa própria evolução como espécie. Assim, a ideia de que os Nefilim podem ter deixado um legado, não apenas físico, mas também espiritual e cognitivo, se torna cada vez mais atraente. Eles não são meramente figuras míticas, mas representam uma interseção entre o que somos e o que poderíamos ser. Ao contemplar esses mistérios, começamos a perceber que a busca por conhecimento é, em última análise, uma busca por autocompreensão. O que esses relatos antigos têm a nos ensinar sobre nossas próprias fraquezas, forças e a complexidade da existência? A história dos Nefilim não é apenas uma crônica de seres extraordinários, mas um reflexo de nossas próprias aspirações e temores. Ao longo do tempo, as narrativas sobre eles nos ensinaram sobre a linha tênue entre o humano e o divino, entre a sabedoria e a ignorância. À medida que continuamos a explorar essas camadas da história, seremos desafiados não apenas a aceitar o que encontramos, mas a questionar o que realmente significa ser parte dessa vasta tapeçaria da vida. Na noite que se aproxima, enquanto as estrelas começam a brilhar no céu escuro, deixamos nossos pensamentos flutuarem entre o que conhecemos e o que ainda está por ser descoberto. O mistério dos Nefilim e de suas interações com a humanidade ecoa em nossa busca por respostas, e a cada passo nos vemos mais próximos de entender o que isso significa para nós e para o futuro da nossa civilização. E assim, a jornada continua, entre perguntas e reflexões, num ciclo interminável de curiosidade e descoberta. Que possamos estar sempre dispostos a ouvir os sussurros do passado, pois eles têm muito a nos ensinar sobre quem somos e para onde estamos indo. As figuras dos Nefilim permaneciam gravadas na memória coletiva dos habitantes do Vale do Rio, transformando-se em lendas que se passavam de pai para filho. As noites eram recheadas de histórias que falavam de bravura e tragédia, e no calor da fogueira as vozes se elevavam, carregadas de um misto de respeito e temor. A cada narrativa, a imagem dos gigantes ganhava novas cores, como se cada contador de histórias adicionasse uma pincelada em um quadro já complexo. Alguns diziam que os Nefilim eram pautados de um conhecimento sobrenatural, uma sabedoria ancestral que se manifestava em suas ações. Outros argumentavam que sua força vinha de uma ligação direta com os deuses, uma conexão que lhes conferia poderes que transcendiam o humano. Mas, no fundo, havia um consenso entre os moradores do vale. Os Nefilim eram tanto uma bênção quanto uma maldição. Os habitantes aprenderam a respeitar a dualidade que essa narrativa apresentava. Por volta da segunda lua cheia do ano, as festividades locais ocorriam em homenagem aos ancestrais e as memórias dos Nefilim eram revividas. As danças eram uma forma de conectar-se com o passado, e as canções falavam de heroísmo e de advertências. Era um ritual que, embora enraizado no passado, refletia a vulnerabilidade da natureza humana diante de forças maiores. Os mais velhos, com suas rugas profundas, lembravam-se de relatos de seus avós que contavam sobre a chegada dos vigilantes e das consequências que se seguiram. As crianças, com os olhos brilhando de curiosidade, absorviam cada palavra, como se cada história fosse uma semente plantada em suas mentes. Naquela noite, Meren, uma jovem de espírito curioso, sentou-se à beira da fogueira.
Com o olhar fixo nas chamas dançantes, ela se sentia atraída pela história dos Nefilim. O que eram aqueles seres realmente? Por que suas ações provocaram tamanha devastação? Para Meren, havia um mistério profundo que clamava por respostas. Ela sempre se perguntava se existia um fio que ligava os eventos do passado aos desafios do presente. Sua avó, Tara, percebeu a inquietação da neta e decidiu compartilhar uma história que ouvira de sua própria mãe. Os Nefilim, começou Tara, não eram apenas criaturas feitas de carne e osso. Eles eram os resultados de escolhas, de decisões tomadas em nome do desejo e da curiosidade. Em seus corações havia um anseio por experimentar a vida como os humanos, mas essa busca por experiências os levou a um caminho de queda. Eles eram, ao mesmo tempo, fascinantes e terríveis. O brilho dos olhos de Meren se intensificou. Mas, avó, eles não eram apenas monstros, certo? Havia algo mais, algo que poderia explicar seu comportamento? Tara sorriu, sabendo que a curiosidade da neta era uma centelha que poderia acender um fogo de aprendizado. Sim, havia uma beleza em sua força. Eles eram gigantes, mas também eram seres de dor e solidão. A história fala de um deles, um Nefilim chamado Og, que após a queda de seu povo, se tornou uma lenda entre os humanos. Dizem que ele caminhava pelas terras buscando um propósito, mas sempre confrontado pela sombra de sua própria origem. Meren pensou em Og, imaginando um ser tão grandioso, mas ao mesmo tempo tão perdido. E se a história não fosse apenas sobre eles, mas sobre nós? Sobre como as escolhas que fazemos moldam nosso destino? Tara assentiu, admirando a profundidade das reflexões de Meren. Exatamente, minha querida. Cada um de nós tem um Nefilim dentro de si, uma batalha entre a luz e a escuridão. Os Nefilins nos lembram que o poder traz responsabilidade e que a busca desenfreada por desejos pode resultar em consequências devastadoras. Enquanto as chamas crepitavam, Meren se deixou levar por visões de mundos ancestrais, onde os Nefilins interagiam com os humanos, deixando rastros de suas ações em cada canto da terra. O que teria acontecido se eles tivessem escolhido o amor ao invés da ambição? A noite se aprofundava, e com ela, o mundo ao redor se tornava um mundo mágico, onde as histórias ganhavam vida. Naquela atmosfera carregada de mistério, Meren decidiu que queria saber mais sobre esse passado. Com o coração acelerado, fez uma promessa a si mesma. Se havia respostas que podiam mudar a forma como viam os Nefilins, ela as encontraria. E para isso, era preciso ir além dos limites do Vale do Rio. Nos dias que se seguiram, a curiosidade da jovem a levou a conversar com os velhos sábios da aldeia, aqueles que guardavam segredos em suas memórias. Cada encontro era uma revelação, uma nova camada de entendimento sobre os Nefilins. Os relatos variavam, e Meren percebeu que cada história era um reflexo da experiência de quem a contava. Assim, as narrativas não eram apenas contos do passado, mas lições que ainda pulsavam no presente. Uma noite, enquanto caminhava pela floresta que cercava o vale, Meren encontrou uma caverna escondida entre as árvores. O que os antigos realmente entendiam sobre esses seres que habitavam as entrelinhas de suas histórias? Os Anunnaki eram vistos como deuses, mas também como professores, oferecendo aos humanos conhecimentos que mudariam o curso da civilização. Eles trouxeram técnicas de agricultura, metalurgia e, de acordo com algumas tradições, até mesmo habilidades que se assemelham ao que hoje consideramos ciência avançada. A ideia de que essas entidades habitavam os céus e, em algum momento, desceram à Terra, acende a imaginação e propõe questões sobre as origens da humanidade e sua evolução. Voltando à região do Monte Hermon, onde os 200 vigilantes, conforme narrado, desceram, o peso das evidências arqueológicas se torna ainda mais intrigante. As escavações revelam que o local não era apenas um ponto de encontro, mas talvez um centro de aprendizado, onde esses seres compartilharam sabedoria com os homens. O que se vê nas pedras antigas, nas formações megalíticas de Baalbek, é uma mensagem codificada de um tempo em que os humanos, guiados por esses vigilantes, começaram a traçar o mapa do mundo em que vivemos. Essa interação entre os Nefilim e os humanos sugere que, em algum momento distante, as linhas que separam as dimensões foram cruzadas. Os relatos de gigantes que caminharam sobre a Terra reforçam essa ideia. O que poderia ter acontecido durante esses encontros? Que conhecimentos foram trocados?
O livro de Enoque menciona que esses vigilantes trouxeram não apenas tecnologia, mas também encantamentos e práticas que desafiavam a compreensão do homem da época. A metalurgia militar, por exemplo, é atribuída a Azazel, um dos líderes dos vigilantes. Essa habilidade não apenas equipou os humanos com armas, mas também provocou uma mudança na dinâmica de poder entre as civilizações emergentes. A capacidade de moldar o metal e criar ferramentas mais eficazes permitiu que os humanos se tornassem mais independentes e criativos, mas trouxe também consequências inesperadas. A violência e a corrupção começaram a florescer à medida que esses novos conhecimentos eram utilizados para fins egoístas. A busca pelo poder e controle começou a ofuscar os ensinamentos originais que esses seres vieram compartilhar. Essa dualidade, o grande potencial do conhecimento e suas implicações destrutivas, é um tema recorrente ao longo da história. O que os vigilantes trouxeram era sem dúvida uma dádiva, mas a forma como a humanidade lidou com isso revelou falhas profundas. O livro de Enoque também fala sobre a queda desses seres, um momento em que a corrupção se instalou e a desordem tomou conta. Ao descermos mais fundo nesse poço de mistérios, percebemos que a narrativa não é apenas sobre a ascensão e queda dos Nefilim, mas também sobre a natureza humana e seus desafios eternos. Voltando ao contexto das escavações em Baalbek, a magnitude das pedras, a pedra da mulher grávida e a pedra do sul, pesando toneladas, leva a questionamentos sobre a capacidade dos antigos de manipular tais estruturas, levando alguns a especular que esses monumentos não poderiam ter sido erguidos apenas por esforços humanos. A precisão com que as pedras são cortadas e ajustadas sugere um conhecimento que supera o que temos documentado nas tradições históricas. A ideia de que ferramentas e técnicas avançadas, talvez diretamente influenciadas pelos Nefilim, foram utilizadas, torna-se um ponto focal nas teorias que cercam a construção dessas maravilhas. O que mais poderia estar escondido sobre as camadas de terra e os restos de civilizações passadas? Há uma sensação palpável de que, à medida que as escavações prosseguem, novas revelações podem surgir, levando a reinterpretações de não apenas a história dos Nefilim, mas também de toda a experiência humana. A interação com o sagrado e o profano, com o humano e o divino, continua a ressoar nas vozes do passado, ecoando em cada pedra, cada fragmento que é desenterrado. A busca por respostas não é apenas uma questão de curiosidade, mas uma necessidade de entender nosso lugar no universo e a natureza da realidade que nos rodeia. As histórias dos Nefilim e dos vigilantes não são apenas relatos de seres extraordinários, mas também reflexões sobre quem somos e o que podemos nos tornar. Quando olhamos para o céu à noite, talvez sejamos lembrados de que seres de outros mundos podem ter caminhado entre nós, deixando marcas indeléveis em nossa história e cultura. O ressoar desses mitos e lendas nos convida a explorar mais profundamente as conexões que existem entre as diferentes civilizações e suas interpretações do sagrado. O que os antigos realmente sabiam sobre a realidade em que viviam e como esses conhecimentos poderiam moldar nosso futuro? À medida que nos deparamos com essas questões, somos levados a uma jornada de autodescoberta e reflexão, uma busca por entender não apenas o passado, mas também a essência de nosso ser. Assim, o legado dos Nefilim nos desafia a olhar além das fronteiras do que é conhecido e do que é aceito, questionando as narrativas que moldam nossa compreensão do mundo. O que mais poderíamos descobrir se estivermos dispostos a escavar não apenas a terra, mas também os recessos mais profundos de nossa própria consciência? A cada nova revelação, a história se desdobra como um tapete intricado, cheio de padrões ocultos, que nos convidam a explorar, a questionar e, quem sabe, a redescobrir a conexão que temos com o divino e o desconhecido. Meren olhou para as chamas que saltavam, como se fossem as almas dos antigos, dançando em um espetáculo de luz e sombra. O crepitar da madeira alimentava seu pensamento, e em sua mente, perguntas giravam como folhas ao vento. Os Nefilim, com suas histórias de grandeza e tragédia, eram mais do que meras figuras mitológicas, eram parte de uma narrativa que moldava a identidade de seu povo. Cada palavra relacionada a eles carregava um peso, como se os ecos de suas vidas ainda ressoassem nas montanhas e vales. Ela se lembrou das histórias contadas por seu avô, um contador de histórias habilidoso. Ele falava dos filhos de Deus e das filhas dos homens, como se cada parágrafo fosse um tesouro a ser descoberto. O avô sempre enfatizava a ambiguidade dos Nefilim, descrevendo-os como seres de grande força, mas também de grande destruição.
Meren lembrava-se de como, em algumas noites, o avô sorria ao contar sobre suas bravuras, enquanto em outras, sua expressão se tornava sombria ao falar das consequências de suas ações. Ali, junto à fogueira, Meren decidiu que era hora de buscar mais do que apenas histórias. Ela queria entender a verdade por trás das lendas. Tornar-se uma guardiã do conhecimento, assim como seu avô, era um desejo que ardia dentro dela. O olhar das crianças que a cercavam, repleto de expectativa, lembrava-a de que havia um legado a ser passado. Mas como explicar a complexidade dos Nefilim para aqueles que ainda não compreendiam o peso da história? Naquela noite, ela decidiu que exploraria as colinas que cercavam o Vale do Rio. A floresta, com suas sombras e mistérios, sempre a atraíra. O murmúrio das folhas parecia guardar segredos, e o som do rio correndo próximo era como uma canção antiga. Com um pequeno pacote de suprimentos nas costas, Meren se despediu dos amigos e seguiu seu caminho, determinada a encontrar respostas. Cada passo em direção ao desconhecido pulsava em seu coração, um chamado inegável. À medida que se afastava do brilho da fogueira, a escuridão envolveu Meren como um manto. O cheiro da terra molhada e das folhas secas a envolvia, e os sons da vida noturna se tornavam mais pronunciados. Corujas piavam ao longe, e o sussurro do vento trazia consigo histórias de tempos passados. Enquanto caminhava, Meren se perguntou se os Nefilim também haviam percorrido aqueles mesmos caminhos. Havia uma conexão sutil entre ela e aqueles antigos seres, e isso a deixava intrigada. Ao chegar a uma clareira, ela se deparou com uma rocha imensa, coberta de musgo e líquen. A pedra parecia pulsar com uma energia que Meren não conseguia explicar. Sentando-se à sua sombra, ela fechou os olhos e deixou que a imagem dos Nefilim invadisse sua mente. Gigantes, seres de forças inigualáveis e, ao mesmo tempo, figuras trágicas, marcadas por suas escolhas. Meren sentiu-se pequena diante da grandeza da rocha, como se estivesse na presença de algo que transcendia o tempo. "Por que vocês vieram?" ela sussurrou para a rocha, esperando que de alguma forma o universo respondesse. "O que vocês realmente queriam fazer aqui?" Sua voz se misturou ao vento, e por um momento ela se sentiu parte de algo muito maior, uma roda de histórias que nunca parava de gerar. O silêncio que se seguiu era profundo, quase palpável, e a jovem sentiu que naquele instante a resposta poderia estar mais perto do que imaginava. Meren começou a explorar a área ao redor da rocha, tocando a superfície áspera e observando as marcas que o tempo deixara ali. Não havia dúvida de que aquela rocha fora testemunha de muitos eventos. Será que era possível que os Nefilim, em sua busca por conhecimento, tivessem deixado alguma pista? Ela se lembrou das histórias que seu avô contara sobre os vigilantes, aqueles que desceram do céu e se tornaram parte do mundo humano. O que teria acontecido com eles? Como suas ações ressoaram ao longo da história? Enquanto examinava a rocha, Meren notou uma série de marcas estranhas cravadas em sua superfície. Eram formas que pareciam se entrelaçar, como se contassem uma história em silêncio. Curiosa, ela começou a desenhar as formas em seu caderno, cada linha revelando um novo mistério. O que aquelas marcas poderiam significar? Havia um padrão, algo que sugeria uma mensagem deixada por aqueles que estiveram ali antes dela. A excitação pulsava em suas veias e a sensação de descoberta a envolvia. O céu noturno se iluminou com estrelas brilhantes, e Meren sentiu um frio na barriga ao perceber que, em algumas culturas, as constelações eram vistas como portais para os antigos. As estrelas poderiam ser guias e talvez, de alguma forma, aquelas marcas na rocha estivessem conectadas às histórias que as estrelas contavam. Com cada novo traço que fazia, ela se perguntava se estava se aproximando de uma verdade esquecida. Depois de horas de investigação, Meren decidiu que era hora de voltar. As sombras da floresta começavam a se alongar e a sensação de que algo a observava a fez acelerar o passo. O caminho de volta parecia diferente, como se a floresta tivesse mudado enquanto ela estava ali, mergulhada em seus pensamentos. Ao retornar ao Vale do Rio, Meren se sentia transformada. A busca por respostas apenas começara, e as histórias dos Nefilim agora tinham um significado mais profundo para ela. Não eram apenas lendas, eram lições sobre a dualidade da existência, sobre escolhas e consequências. Quando chegou à sua casa, a fogueira ainda ardia e os contadores de histórias continuavam a narrar suas tradições. Meren percebeu que cada história era como um fio em uma tapeçaria, e agora ela também queria fazer parte daquela criação.
Com um novo brilho nos olhos, ela se uniu aos outros e, com sua voz firme, começou a contar o que havia aprendido. As marcas na pedra, as perguntas que se formavam em sua mente e a conexão com os antigos se tornaram parte da narrativa que ela compartilharia com sua comunidade. As palavras de Meren ecoaram na noite, unindo o passado e o presente, enquanto as estrelas brilhavam acima, testemunhas silenciosas de tudo o que estava por vir. As lendas dos Nefilim nunca seriam as mesmas, agora que ela havia decidido explorar suas profundezas e fazer parte da história que continuava a ser tecida. Ao olhar para o céu, Meren viu não apenas estrelas, mas possibilidades infinitas, e isso a preenchia de esperança. O mistério dos Nefilim permanecia, mas agora ela sabia que sua própria jornada apenas começara. Os antigos registros sumérios, particularmente as listas de reis, revelam um passado repleto de enigmas que desafiam a compreensão comum. Durante milhares de anos, as narrativas sobre os Anunnaki e outros seres divinos capturaram a atenção de estudiosos e curiosos. Esses seres, frequentemente descritos como deuses ou vigilantes, aparecem nas tábuas sumérias como figuras de grande poder, e sua conexão com os Nefilim sugere uma linhagem de sabedoria que permeia as histórias de diversas culturas. Tal interligação entre essas figuras mitológicas não é mera coincidência. Ela revela um emaranhado de mitos e verdades que se entrelaçam ao longo da história da humanidade. Quando olhamos para as tábuas sumérias, somos apresentados a um mundo onde os Anunnaki não eram apenas entidades distantes, mas professores e guias dos humanos. Os registros narram que esses seres trouxeram não apenas conhecimento, mas também habilidades que moldaram a civilização. A agricultura, a metalurgia e, segundo algumas tradições, até mesmo conhecimentos que hoje classificamos como ciência avançada foram transmitidos por eles. Essa ideia de que seres celestiais desceram à Terra e interagiram com a humanidade acende a imaginação e provoca reflexões profundas sobre as origens da civilização e a evolução do conhecimento humano. No cerne dessa narrativa, o Monte Hermon surge como um local de grande importância, não apenas como a morada dos 200 vigilantes, mas como um centro de aprendizado e troca de conhecimento. As escavações arqueológicas nessa área têm revelado que o local era mais do que um simples ponto de encontro. Ele poderia ter sido um verdadeiro centro de sabedoria, onde os vigilantes compartilharam seus ensinamentos com os humanos. A grandiosidade das pedras antigas e a complexidade das formações megalíticas de Baalbek estão imbuídas de um significado que vai além do que o olho pode ver. Elas representam uma mensagem codificada de um tempo em que os humanos, guiados por esses seres, começaram a arquitetar o mundo que conhecemos. Os relatos de gigantes que habitaram a Terra, mencionados em diversas culturas, reforçam a ideia de que, em algum momento distante, as fronteiras entre o humano e o divino se tornaram tênues. Esses encontros entre os Nefilim e os humanos não eram meramente mitos, eles representavam uma interface entre mundos diferentes. O que teria ocorrido durante esses momentos de interação? Que conhecimentos e experiências foram compartilhados e quais consequências surgiram a partir dessas trocas? A rica tapeçaria de mitos e lendas torna-se ainda mais fascinante quando consideramos o impacto que os Anunnaki podem ter exercido sobre a construção de civilizações. O surgimento de cidades avançadas, a construção de monumentos megalíticos e a implementação de sistemas complexos de agricultura e administração podem, de fato, ser vistos como legados dessas interações. A ideia de que essas figuras poderosas estavam por trás do progresso humano oferece uma perspectiva intrigante sobre o desenvolvimento da sociedade, levando-nos a questionar até que ponto a história que conhecemos foi moldada por influências externas. Além disso, as impressões deixadas por esses encontros podem ter moldado a percepção cultural sobre divindades e a espiritualidade ao longo do tempo. As histórias de gigantes não são exclusivas de uma única cultura, elas atravessam continentes e épocas, sugerindo um padrão comum que transcende as fronteiras geográficas e temporais. O que isso nos diz sobre a natureza da humanidade e nossa incessante busca por respostas sobre nossas origens? À medida que exploramos mais a fundo os registros antigos, é essencial considerar o que esses relatos podem nos ensinar. Eles não são apenas histórias de seres poderosos, mas sim reflexões sobre a condição humana, a nossa relação com o desconhecido e a eterna busca por significado. A curiosidade humana é uma força poderosa, e a maneira como lidamos com esses mitos revela não apenas um desejo de entender o passado, mas também de compreender nosso lugar no universo.
Os Anunnaki, os Vigilantes e os Nefilim nos convidam a olhar para além da superfície da história. Eles nos desafiam a questionar as narrativas estabelecidas e a considerar a possibilidade de que a verdade pode ser mais estranha do que a ficção. A busca por conhecimento e a vontade de descobrir o que realmente aconteceu em tempos antigos são fundamentais para a nossa evolução como sociedade. Portanto, ao nos depararmos com essas histórias, devemos nos perguntar: o que ainda não sabemos? Quais verdades permanecem ocultas, esperando para serem reveladas? As tábuas sumérias, com seus relatos intrigantes, e o próprio Gênesis, com suas menções aos Nefilim, nos oferecem uma janela para um passado que continua a influenciar nossa percepção do mundo. Mesmo que não possamos desvendar todos os mistérios que cercam esses seres, podemos, no entanto, apreciar a profundidade e a complexidade das narrativas que nos foram deixadas. Elas constituem um legado de sabedoria e questionamento, que nos instiga a continuar explorando as vastas paisagens da história humana. Enquanto refletimos sobre esses registros antigos, podemos encontrar um senso de conexão com aqueles que, há milênios, também se perguntavam sobre os mistérios do universo. As histórias que compartilhamos, embora enraizadas em tempos e culturas diferentes, ecoam através das gerações, unindo-nos em nossa busca por respostas. Assim, ao contemplarmos a existência dos Nefilim e suas interações com os humanos, somos lembrados da fragilidade e da força da nossa própria história e da continuidade dessa busca pelo conhecimento que nunca cessa. Essas reflexões nos levam a ponderar sobre o impacto que essas trocas de conhecimento tiveram na sociedade, bem como o que elas significam para nós hoje. O que podemos aprender com esses antigos registros? Como podemos aplicar essas lições em nossa própria jornada? A sabedoria do passado ainda ressoa em nossos dias, e o legado dos Nefilim e dos Anunnaki continua a nos inspirar a explorar as profundezas da existência e a buscar novas verdades em um mundo em constante mudança. Assim, seguimos em nossa jornada de descoberta, com a mente aberta e alma curiosa, prontos para abraçar os mistérios que ainda permanecem. Cada passo nessa direção é um convite para mergulhar na vastidão do desconhecido, onde as respostas podem ser encontradas nas intersecções do passado, do presente e do futuro, ecoando por toda a eternidade. Fim do roteiro. Total 1013 palavras. Meren adentrou na floresta, onde os arbustos e as árvores formavam um corredor de sombras, quase como se a natureza a estivesse protegendo de olhares curiosos. A luz da lua filtrava-se entre as folhas, criando padrões dançantes no chão coberto de folhas secas. Cada passo era um lembrete do propósito que a movia. O ar estava fresco e ela podia sentir a umidade da terra, um perfume de vida e mistério que a envolvia. Conforme se afastava do vale, as vozes de seus amigos se apagavam, e o único som que a acompanhava era o sussurro do vento. Meren sempre acreditou que a floresta tinha seus próprios segredos, e a ideia de que os Nefilim poderiam ter deixado vestígios por ali a enchia de um misto de excitação e temor. Ela parou por um momento para ouvir. O canto de algum pássaro distante lembrava a melodia da fogueira, mas ali, na solidão da floresta, a música era diferente, mais etérea. Caminhou mais adiante, lembrando-se das histórias que seu avô contava sobre os antigos deuses e como os Nefilim eram considerados filhos deles. O véu entre o mundo humano e o divino parecia mais fino naquele lugar, e Meren sentia que talvez, apenas talvez, pudesse encontrar algo que conectasse o passado ao presente. Havia uma lenda sobre um altar escondido nas montanhas, onde os antigos realizavam rituais em honra aos seres que outrora caminharam sobre a terra. Seu coração acelerou ao pensar que poderia descobrir esse altar. Após algumas horas de caminhada, Meren chegou a um claro onde o solo era coberto de musgo macio. O cheiro de terra molhada e a umidade no ar eram reconfortantes. Ela decidiu fazer uma pausa e sentou-se sob uma árvore robusta, cujas raízes pareciam contar histórias de séculos. Enquanto se sentava, sentiu a gravidade do silêncio ao seu redor. Era como se o mundo estivesse esperando por ela, como se tudo estivesse parado em um momento suspenso. Meren fechou os olhos e respirou fundo, permitindo que os sons da floresta a envolvessem. Era o momento de refletir. O que ela realmente sabia sobre os Nefilim? Eram de fato gigantes como contavam as lendas? Ou eram metáforas para algo maior que a natureza humana? Havia uma dualidade em suas histórias que ela nunca tinha compreendido completamente.
O avô sempre dizia que os Nephilim eram tanto heróis quanto vilões, figuras que refletiam a complexidade da humanidade. Quando abriu os olhos, Meren decidiu que precisava de mais informação. Levantou-se e começou a explorar o claro, cada passo mais determinado do que o anterior. Enquanto caminhava, notou marcas estranhas nas pedras à sua volta. Olhando de perto, percebeu que eram símbolos, inscrições que pareciam muito antigas. A adrenalina disparou em suas veias. Poderiam aqueles símbolos ser relacionados às histórias que seu avô contava? Ela se inclinou, examinando meticulosamente cada detalhe. O tempo pareceu parar enquanto as imagens se tornavam mais nítidas em sua mente. Depois de algum tempo, ela conseguiu decifrar algumas partes. Parecia que aquelas inscrições falavam sobre grandes feitos e batalhas, mas havia também um aviso sobre a destruição que os Nefilim trouxeram ao mundo. O peso da responsabilidade e da escolha estava ali, evidente nas palavras esculpidas em pedra. Meren sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquilo não era apenas uma história, era um relato de um legado que ainda ecoava, como se as vozes dos antigos ainda estivessem presentes. Ela olhou ao seu redor, como se esperasse ver um deles emergir das sombras, mas a floresta permaneceu silenciosa, como se respeitasse o segredo que ali estava guardado. No entanto, Meren não se sentia sozinha. A conexão com aqueles que vieram antes dela era palpável. Ela sempre imaginou que as histórias eram apenas isso, histórias. Mas agora, ali, diante das marcas antigas, ela se sentia parte de algo muito maior. Com a mente fervilhando de novas questões, Meren decidiu que precisava voltar. O que ela descobrira não podia ser ignorado. O que aquelas inscrições poderiam significar para sua comunidade? Como poderia compartilhar essa nova compreensão com as crianças que a escutavam embasbacadas à noite? Ela queria que elas sentissem a mesma conexão que estava fervendo dentro dela. Desviando-se do claro, Meren começou a fazer o caminho de volta para o vale. Ao caminhar, o murmúrio do rio se tornava cada vez mais perceptível. A água corria rapidamente, como se estivesse compartilhando segredos com o mundo. Com cada passo, Meren pensava nas histórias que ainda precisavam ser contadas, nas vozes que precisavam ser ouvidas. Quando finalmente chegou ao vale, a fogueira ainda ardia e as sombras dançavam ao seu redor. As crianças a cercaram, curiosas e amimadas. Ela sorriu para eles, sentindo a alegria de estar de volta, mas sabia que a verdadeira jornada estava apenas começando. Meren percebeu que precisava ser a guardiã não apenas das histórias, mas também das verdades escondidas que encontrara. As crianças a olhavam com olhos brilhantes, esperando que ela compartilhasse algo novo. E ali, em meio ao calor da fogueira e ao brilho das estrelas, Meren sentiu que tinha um novo propósito. Quando começou a contar sua aventura, suas palavras fluíram como o rio que corria próximo. Ela não apenas descreveu as inscrições, mas também falou sobre a importância de buscar a verdade por trás das lendas, de entender que o passado e o presente estão interligados. As crianças, fascinadas, escutavam cada palavra, seus rostos iluminados pela luz da fogueira, como se a chama estivesse não apenas aquecendo seus corpos, mas também suas almas. Enquanto a noite avançava, Meren percebeu que, ao compartilhar suas descobertas, estava não apenas mantendo viva a memória dos antigos, mas também inspirando uma nova geração a se conectar com as suas próprias histórias. E assim, sob o céu estrelado e a luz da fogueira, ela se tornou a nova contadora de histórias, a guardiã do conhecimento, e a voz que ecoaria para as futuras gerações. As tábuas sumérias, com suas inscrições enigmáticas, revelam um mundo em que os Anunnaki eram tão reais quanto os próprios humanos. Através dos registros, é possível traçar uma linha entre esses seres divinos e a formação das primeiras civilizações. A história dos Anunnaki não é apenas uma coleção de mitos, é uma narrativa que reflete os anseios, medos e aspirações de um povo em busca de entender seu lugar no universo. Esses seres, muitas vezes descritos como deuses, eram vistos como os portadores do conhecimento, responsáveis por guiar a humanidade em seus primeiros passos. A agricultura, por exemplo, foi uma das dádivas mais notáveis que os Anunnaki trouxeram. Antes de sua intervenção, os humanos eram principalmente coletores e caçadores, lutando para sobreviver em um ambiente hostil. A introdução de técnicas agrícolas permitiu que as comunidades se estabelecessem, dando origem a vilarejos e, eventualmente, cidades.
Os Anunnaki não só ensinaram os humanos a cultivar a terra, mas também trouxeram consigo o conhecimento sobre a irrigação, a domesticação de animais e até mesmo a criação de ferramentas que facilitavam o trabalho no campo. Essa transformação radical na maneira como os humanos interagiam com a Terra levou ao florescimento de sociedades complexas, capazes de desenvolver linguagem escrita, arte e religião. Além da agricultura, a metalurgia foi outra área em que os Anunnaki deixaram sua marca indelével. Registros antigos sugerem que esses seres compartilharam conhecimento sobre o trabalho em metais, permitindo que os humanos construíssem ferramentas e armas que modificaram profundamente suas vidas. A habilidade de moldar metais não apenas proporcionou aos humanos instrumentos mais eficazes, mas também resultou na criação de objetos de arte que expressavam as crenças e valores da época. Essa nova era de produção e criatividade foi um reflexo do impacto dos Anunnaki, que se tornaram figuras centrais nas narrativas mitológicas e religiosas. O Monte Hermon aparece como o cenário onde aconteciam muitos desses ensinamentos. O local, ao longo dos séculos, foi cercado de mistério e reverência, sendo considerado um ponto de encontro entre o céu e a terra. As lendas falam de 200 vigilantes que desceram até este monte, trazendo consigo as chaves do conhecimento. Esses seres eram vistos não apenas como os guardiões das sabedorias antigas, mas também como mediadores entre os deuses e a humanidade. A magnitude do Monte Hermon, com suas impressionantes elevações, serviu como um símbolo do que significava buscar e adquirir conhecimento. Para muitos, o monte era mais do que um espaço físico. Era um lugar sagrado onde a sabedoria celestial se encontrava com a curiosidade humana. Os registros sumérios também fazem menção a outras figuras que se conectam com o conceito de Nefilim. Histórias sobre esses gigantes que habitavam a Terra antes e depois do dilúvio são repletas de detalhes que provocam questionamentos sobre sua origem. Seriam eles descendentes diretos dos Anunnaki? Os Nefilim, muitas vezes descritos como seres poderosos e imponentes, simbolizavam a fusão entre o divino e o humano, resultando em uma raça que desafiava as normas estabelecidas. O entrelaçamento dessas histórias sugere que a linha entre a mortalidade e a divindade era mais tênue do que se pensava. A presença dos Nefilim nas narrativas de várias culturas indica uma memória coletiva de interações profundas entre os humanos e seres de outros reinos. À medida que exploramos mais profundamente os registros sumérios e as histórias associadas, notamos que a narrativa da humanidade está entrelaçada com a história dos Anunnaki e dos Nefilim. Essa relação sugere que, em algum momento longínquo, o que hoje consideramos mitologia era, de fato, uma realidade vivida por nossos antepassados. Os relatos que chegaram até nós podem ter sido moldados e transformados ao longo do tempo, mas o fio condutor da interação entre o humano e o divino permanece. As escavações em Baalbek, por exemplo, revelaram estruturas megalíticas que desafiam a compreensão moderna. As enormes pedras, algumas pesando mais de 1000 toneladas, foram transportadas e posicionadas com uma precisão que parece inatingível para as capacidades da época. A infraestrutura monumental sugere que havia um conhecimento avançado de engenharia e arquitetura que, segundo alguns, poderia ter sido transmitido pelos Anunnaki. Essa concepção se entrelaça com a ideia de que os Nefilim, possuindo habilidades extraordinárias, poderiam ter desempenhado um papel significativo na construção de tais monumentos, levando a especulações sobre a verdadeira história por trás dessas edificações. Muitos teóricos argumentam que a presença de textos antigos que mencionam seres gigantes e deuses em várias culturas não pode ser meramente uma coincidência. O fato de que civilizações em continentes diferentes compartilham histórias semelhantes sugere que essas narrativas poderiam derivar de experiências reais vividas por nossos ancestrais. A ideia de que a humanidade já teve contato com seres de outros mundos que influenciaram seu desenvolvimento é uma proposta fascinante que desafia a visão tradicional da história. Ao contemplarmos tudo isso, somos levados a refletir sobre a fragilidade do conhecimento humano. As informações que possuímos, mesmo aquelas que consideramos estabelecidas, são frequentemente repletas de lacunas e incertezas. A busca por respostas sobre os Nefilim e os Anunnaki nos leva a questionar não apenas a nossa história, mas também a essência daquilo que significa ser humano.
Nessa jornada de descoberta, encontramos um vasto campo de possibilidades, onde cada resposta nos apresenta novas perguntas. O legado dos Anunnaki e dos Nefilim é, portanto, um convite à exploração, um lembrete de que a verdade pode estar mais próxima do que imaginamos, escondida nas entrelinhas de registros antigos e nas sombras do que consideramos misticismo. À medida que continuamos a investigar e a aprender, somos confrontados com a beleza e a complexidade de nosso próprio passado. Um tecido rico de histórias, sabedoria e, acima de tudo, mistério. Essa busca contínua promete não apenas iluminar a nossa compreensão de onde viemos, mas também nos guiar em direção a um futuro onde o conhecimento e a curiosidade permaneçam eternamente entrelaçados. Meren abriu os olhos lentamente, permitindo que a luz da lua iluminasse seu rosto. O silêncio ao redor era profundo, como se a floresta estivesse em um estado de contemplação, assim como ela. As histórias que ouvira na infância começaram a se entrelaçar em sua mente, tornando-se mais do que simples contos. Elas eram ecos de um passado que parecia mais próximo do que nunca. O que realmente acontecera com os Nefilim? Seriam eles meras lendas ou entidades que de alguma forma ainda influenciavam o mundo? A mente de Meren vagava, cheia de perguntas. Se os Nefilim eram realmente filhos dos deuses, o que isso significava para os humanos? Havia uma conexão que transcende o tempo e o espaço, uma linha tênue que ligava os mortais aos seres divinos. O que a levou até ali? A curiosidade ardente, a busca por respostas que pareciam adormecidas nas brumas do tempo. Levantou-se, a determinação renovada pulsando em suas veias. Ela decidiu que não apenas buscaria o altar mencionado nas lendas, mas que também buscaria entender o que havia de verdade nas histórias que seu avô contara. A cada passo, sentia-se mais conectada à antiga sabedoria que permeava a floresta. As árvores pareciam sussurrar segredos esquecidos, e as sombras dançantes ao seu redor carregavam o peso de 1000 histórias. Meren avançou com cautela, os olhos atentos a cada movimento, a cada som. O ar estava denso com a umidade da noite, e o perfume da terra e das folhas a envolvia como um abraço. Ao longe, o som de um pequeno riacho quebrava o silêncio, levando suas preocupações embora, como se a floresta tivesse o poder de purificação. Após mais alguns minutos de caminhada, Meren encontrou uma trilha estreita, quase invisível entre os arbustos. A curiosidade a guiou, e ela decidiu seguir o caminho. A trilha serpenteava por entre as árvores, levando-a para um lugar que parecia afastado do mundo. A cada passo, a luz da lua se tornava mais intensa, como se estivesse iluminando seu caminho, guiando-a até um destino desconhecido. Finalmente, Meren chegou a uma clareira. O espaço estava adornado com pedras cobertas de musgo, e no centro, uma rocha grande se erguia como um altar natural. Seu coração disparou ao perceber que poderia estar diante do altar lendário mencionado nas histórias. Aquela rocha parecia vibrar com uma energia ancestral, e Meren sentiu uma onda de reverência ao se aproximar. Ela tocou a superfície fria da pedra, sentindo as texturas rugosas e a umidade que emanava dela. Era como se a rocha estivesse viva, pulsando com a sabedoria dos séculos. Meren fechou os olhos novamente, permitindo que as imagens e os sons da floresta a envolvessem. O sussurro do vento parecia lhe falar, revelando verdades ocultas sobre os Nefilim e a ligação entre os mundos. Concentrando-se, Meren começou a visualizar os antigos rituais que poderiam ter ocorrido ali. Imaginou os homens e mulheres venerando os gigantes, oferecendo sacrifícios e clamando por proteção e sabedoria. A luz da lua brilhava intensamente, projetando sombras dançantes e fazendo com que as pedras ao seu redor parecessem ganhar vida. Foi nesse momento que algo notável aconteceu. Uma brisa suave soprou pela clareira, trazendo consigo um sussurro que parecia vir da própria terra. Meren abriu os olhos, e o que viu a deixou sem palavras. À sua frente, uma figura alta e imponente surgiu da penumbra. Sua presença era quase etérea, como se tivesse emergido de um sonho. A silhueta era semelhante a uma humanoide, mas as feições eram distintas, quase angelicais, com olhos que refletiam a luz da lua de forma brilhante. O ser parecia não ter forma definida, suas características se distorcendo e mudando a cada instante. Meren sentiu um frio na barriga, mas não havia medo. Em vez disso, uma sensação de paz a envolveu, como se estivesse na presença de algo divino. A figura a observava, e Meren sentiu que uma comunicação silenciosa estava ocorrendo entre eles. Você busca respostas. A voz ressoou em sua mente, não como som, mas como uma compreensão compartilhada.
O que você procura vai além das histórias. O passado e o presente estão entrelaçados. Os Nefilim não foram apenas criaturas de um tempo distante, mas ecos de um conhecimento que ainda vive em cada um de nós. Meren sentiu as lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto ouvia aquelas palavras. A conexão com o ser era tão intensa que ela podia sentir a sabedoria que fluía dele. Era como se a verdade universal estivesse sendo revelada, mostrando a ela que a busca por conhecimento nunca termina e que cada um carrega um pouco da grandeza que os Nefilim representaram. Não tema o desconhecido, continuou a figura. A humanidade sempre esteve em busca de respostas, e essa jornada é parte de seu destino. Os Nefilim foram um reflexo da relação entre o humano e o divino, um lembrete de que você é capaz de criar sua própria realidade. Meren assentiu, absorvendo cada palavra. A figura começou a se dissipar, mas não antes de deixar uma última mensagem. A verdade está dentro de você. Continue a buscar e a questionar. O que você descobrirá mudará não apenas a sua vida, mas também a de muitos. Com essas palavras, a figura desapareceu na bruma da noite, e Meren ficou sozinha na clareira, mas nunca se sentiu tão conectada ao mundo. O altar diante dela agora representava não apenas um vestígio do passado, mas uma ponte entre os tempos. Ela sentiu uma onda de gratidão e um novo propósito se formou dentro dela. A jornada estava apenas começando. Meren sabia que tinha que compartilhar o que havia descoberto, não apenas sobre os Nefilim, mas sobre a capacidade de todos de se conectar ao divino. Cada um tem uma centelha de grandeza dentro de si, e era hora de despertar essa sabedoria adormecida. Com o coração leve, Meren se despediu da clareira, levando consigo as mensagens do passado e a certeza de que a busca por conhecimento e compreensão nunca seria em vão. O caminho à sua frente era incerto, mas ela estava pronta para enfrentá-lo, pois a floresta, com seus segredos e mistérios, agora fazia parte dela. E assim, sob a luz da lua cheia, Meren retornou, não apenas como uma buscadora, mas como uma guardiã das verdades que poderiam iluminar o futuro.